Bom, eu me chamo Edileia, eu terminei recentemente o mestrado, né, em 2020, fiz a minha defesa. Eu resolvi trabalhar com monitoramento ambiental porque eu também trabalhei dentro da minha defesa, monitoramento ambiental, e como eu sou formada também em tecnologia e gestão, eu percebi que a questão do monitoramento, ele ainda é pouco comentado dentro do processo de ensino de geografia. Então, por isso é que eu escolhi trabalhar a questão do monitoramento, porque, na verdade, o monitoramento é um processo de análise social, econômico. Então, o monitoramento ele pode ser uma alternativa de avaliação qualitativa ou quantitativa. Então, por isso, eu resolvi trabalhar o meio informacional, né, que são as plataformas que estão disponíveis, são disponibilizadas pelo governo, por algumas ONGs, instituições que trabalham com essa divulgação de informações e pesquisas sobre o meio ambiente. Então, foi por isso que eu resolvi trabalhar com monitoramento ambiental. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês podem estar falando para me falar um pouquinho mais alto. É a internet que está ruim. Bom, pode passar, professora. Então, quando eu falei em relação ao recurso didático, eu fiz uma rápida menção, né? Porque o monitoramento é um processo, mas ele também pode ser utilizado através das suas ferramentas como o uso do recurso didático. Então, eu citei Souza a dizer que o recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino e aprendizagem do conteúdo, proposto para ser aplicado pelo professor e seus alunos. Então, quando o professor traz a sala de aula um instrumento, uma ferramenta, então ele propõe adaptá-la à condição do aluno, ao contexto escolar. Então, tudo que ele traz como informação, ele traz uma aula no laboratório de computação, uma pesquisa, um recurso, um jogo, ou qualquer outro tipo de material, seja ele digital ou não, ele está, assim, tentando adaptar ao processo de ensino-aprendizagem, dando uma nova roupagem, né, para o ensino. Então, nesse sentido, eu busquei estar tentando fazer esse processo de adaptação. Pode passar, professora. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque a gente perdeu muito tempo. Eu peço novamente desculpa pelo importuno por ter feito vocês esperarem, tá? Então, para mim estar trabalhando essa condição, eu pensei em trabalhar através de uma discussão da aprendizagem, né, baseada em projetos. O que é isso? A PBL. A PBL é uma metodologia ativa. Essas metodologias, elas trabalham a questão de novas formas de pensar o ensino, seja de geografia ou também de outras disciplinas, porque quando a gente fala de monitoramento, a gente não está falando de uma única disciplina, a gente fala do meio, a gente fala de uma diversidade de características ambientais, sociais e econômicas que fazem esse diálogo com a interdisciplinaridade. Então, eu não poderia me basear apenas exclusivamente na geografia. Então, eu busquei estar trabalhando essa base, que é a questão da aprendizagem, por meio de projetos, que é todo um processo de acompanhamento, de avaliação. Então, o que é o PBL? É um método de aprendizagem centrado no estudante, que tem um problema como elemento motivador do estudo, integrador do conhecimento, habilidades e atitudes. Então, o conhecimento, ele vai a partir de um processo de construção. Então, o aluno, a gente vai em sala de aula e propõe um problema ao aluno. E dentro desse problema, ele vai buscar a informação, ele vai buscar a construção do conhecimento sobre aquele determinado tema. Então, essa busca é como se fosse uma tarefa. Dentro dessa tarefa, ele vai desenvolver suas habilidades e vai tomar uma chamada atitudes. Então, pode passar, professora. Então, para a gente fazer uma rápida reflexão sobre isso, eu vou falar sobre o John Dewey, né? Que ele trabalhou um pouquinho da pedagogia um pouco pragmática. A Arlane, ela falou, né, lá na live dela, um pouquinho sobre essa relação da geografia pragmática. Posso dizer, uma pedagogia
que ela era um pouco mais questionadora, que ela repensava o papel da escola, que ela é um movimento de renovação do projeto político-pedagógico. Então, quando o John Dieppe, em 1897, pensou essa aprendizagem, aquele autor da aprendizagem baseada em projetos, ele pensou em repensar como poderia fazer uma sistematização do conteúdo, observando características, né, da escola, da interdisciplinaridade, como eu poderia tirar aquela coisa fragmentada do ensino para poder ter essa aproximação. Então, dentro desse contexto, também surgiram outros autores, né, veio também bem forte a visão cognitiva, né, mas em 1998, o Hernandes, o nome dele, Fernando Hernandes, ele busca justamente traz à tona novamente esse conteúdo ao falar sobre a organização do currículo. Ele tinha um olhar mais cognitivo, que o desenvolvimento das habilidades através da cognição, né? Buscar o raciocínio geográfico, buscar estratégias que desenvolvessem alguns tipos de habilidades, levando sempre o aluno à criatividade, ao aluno estimular o pensamento crítico. Então, dessa forma, ele trouxe uma renovação dessa teoria de John Dieppe ao trabalhar essa organização do currículo, em 1998. Ele é um autor espanhol, então ele é pouco comentado aqui dentro do contexto da pedagogia ou da questão de estratégia de desconhecimento aqui no Brasil. E o Gerard Scalon, que ele... Ai, gente, desculpa pela música. E o Gerard Scalon, que ele vai trabalhar justamente a questão dos problemas que são inerentes à sala de aula. Quais são as questões que estão no contexto da atualidade? Como pode levar o aluno a um pensamento crítico da realidade? Como eu posso estar buscando uma resolutividade, uma formação, uma avaliação formativa? Então, o Gerard, ele também se colocando novamente ao contexto dessa base do projeto, os questionamentos sobre a resolutividade de problemas. Então, ele traz à tona essa criticidade em relação ao ensino. Professora, a senhora pode passar. Então, dessa perspectiva, como funciona a aprendizagem baseada em projetos? Bastins, em 2018, ela fez uma reflexão da BNCC, que ela lançou em um artigo, e ela fez justamente essa conexão. De onde parte, como a gente pode estar trabalhando um projeto ao longo do decorrer de uma disciplina de geografia. Na universidade, a disciplina, elas são curtas, né? Em um semestre, a gente cursa uma disciplina, mas na escola é um processo que dura o ano todo. Inclusive, muitas escolas promovem as feiras de ciências. Nelas, eles se baseiam justamente na aprendizagem baseada em projetos, que é quando eles fazem aquela relação da interdisciplinaridade, criam um projeto e apresentam nas feiras de ciências. Então, nesse contexto, eles partem de uma coisa chamada tema gerador, que é justamente de onde se começa a se pensar do que pode ser elaborado o projeto. Como vai ser esse processo de desenvolvimento? Então, eles vão ter que criar situações de aprendizagem. E aí, essa situação de aprendizagem vão se basear em algumas situações, que é justamente essa organização das ideias. Vão partir do quê? Do processo de contextualização das temáticas que serão abordadas dentro do contexto do ensino. Eu dar um exemplo. Se você está falando de bioma, você está trabalhando o bioma aqui do Nordeste, você está trabalhando a Caatinga, você está trabalhando o Cerrado, você está trabalhando a característica florística de Teresina. Então, ele diz que é preciso ter alguns passos para poder estar fazendo esse processo, a sistematização. Então, todos os conteúdos têm que estar de forma encadeada. As questões interdisciplinaridades, que elas são essenciais para poder formar um conhecimento mais integral. Então, eu não posso só me limitar a conhecimentos muito fechados, específicos. A colaboração, que é justamente essa capacidade de comunicar, de interagir entre alunos, interagir professor e aluno, e habilidades socioemocionais, que é justamente trabalhar os conceitos
atitudinais, como eu vou desenvolver meu aluno a estar tomando a tomada de decisão, a criticidade, a criatividade, ao seu desempenho. Então, essas são algumas das habilidades que estão presentes na situação de aprendizagem a partir desse projeto. Pode passar, professora. E aí a gente chega na questão do monitoramento ambiental. Quando a gente fala de monitoramento ambiental, a gente fala, assim, de um leque de situações no contexto da aprendizagem, no contexto da vida do aluno, no contexto da vida, porque o monitoramento faz parte da nossa vida. Então, o monitoramento, ele é como se fosse um acompanhamento a longo prazo, pode também ser a médio prazo ou a curto prazo. Então, ele se caracteriza pelo esse processo de avaliar, de formar, de criar uma opinião, de elaborar um estudo mais aprofundado sobre determinado tema. A senhora pode passar, professora? Então, como é que eu posso ver o monitoramento dentro do meu contexto do dia a dia? Nessa figurinha, eu trouxe, então, esse questionamento. Para que essa ponte, se não tem mais rio? Então, naquele contexto que aquela ponte foi construída, o processo de assoreamento ainda não tinha sido, não estava acontecendo naquele contexto ambiental. Então, vocês já se depararam com alguma situação desse tipo, de vocês encontrarem alguma coisa que não faz sentido? Se vocês quiserem responder no chat, se alguém quiser responder, não sei se vocês estão me ouvindo direito, que aqui também está tendo um barulho de uma música, não sei se vocês estão conseguindo. Se vocês já se depararam com alguma situação de alteração, a gente mais tarde eu vou mostrar algumas situações para vocês. Não, ninguém? Pois tudo bem. Pois, professora, vamos passar um pouquinho mais, vamos ver se... E aí, quando eu falo de monitoramento, eu posso estar buscando essa característica de como eu posso estar trabalhando no cotidiano do aluno. Vamos dar um exemplo. Hoje é quarta-feira, né? Dia 27. Então, você pode estar trabalhando questões que são inerentes à realidade do aluno. Vamos dar um exemplo. A condição climática, vai chover hoje, quais são a temperatura, como você pode estar trabalhando essa perspectiva. A previsão do tempo faz parte de uma plataforma. Então, dentro da plataforma, você vai fazer essa observação de como está acontecendo, como pode ser utilizado em sala de aula, como eu posso levar meu aluno a trabalhar a previsão do tempo, como eu posso conseguir essas informações, como eu posso estar trabalhando essa perspectiva. Professora, a senhora pode passar. Mas, afinal, então, o que é o monitoramento ambiental? O monitoramento ambiental é um processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis ambientais. Então, o que seria isso? Então, o monitoramento, ele trabalha com um processo de coleta de dados, acompanhamento, né? E essa forma sistemática das variáveis. Mas o que são as variáveis ambientais? Alguém quer responder? Alguém se habilita? Oi. Eu não sei se... Eu não lembro direito ao certo, não sei se está certo. É a econômica, social, cultural, demográfica, são essas? Sim, também, elas fazem parte. Muito bem, Gustavo, né? Isso. As variáveis ambientais fazem parte de todo o contexto ambiental, tudo que está envolvendo a questão do meio ambiente. Tem as variáveis políticas, tecnológicas, legal, acho que ecológica também. É o que, Você quer dar uma voz, né? envolve. Oi? Pode falar. É tudo que envolve, faz parte daquele ambiente ali que está interligado de certa forma, ou direto ou indiretamente. Muito bem. Então, o que as variáveis estão relacionadas? Ao que o Gustavo respondeu, né? Ao meio natural,
e o meio ambiente, né, que ele é considerado tudo, e Nesta está fazendo essa relação entre o solo, a água, e o meio biótico, abiótico e o meio antrópico, justamente que estão as ações humanas, onde tem a questão da cultura, a economia e os aspectos sociais. Professora, a senhora pode passar. E aí, quando a gente fala em monitoramento, a gente fala de um leque de oportunidades para se trabalhar dentro do contexto do monitoramento. Então, dentro do monitoramento, existem as TICs, né, que é a tecnologia de informação. Então, você pode fazer o monitoramento a partir de vários tipos de ferramentas. Então, são inúmeras. Você pode até, inclusive, fazer de forma manual. Você pode pegar dentro da escola, se você está sem algum recurso tecnológico, você pode fazer um monitoramento de nuvens, através de você chegar numa quadra e você observar os tipos de nuvens que tem, estão dentro do céu, dentro do céu, estão no céu, sendo visíveis. Então, você pode estar levando nas aulas de geografia 2 ou 3 momentos no semestre e vendo se houve uma mudança dessas nuvens, se há uma instabilidade em relação ao tempo. Então, tudo pode ser observado com atitudes pequenas que requerem apenas um acompanhamento. Mas aí eu citei algumas questões mais um pouco tecnológicas, né? A questão dos drones, as fotos aéreas, que você pode estar trabalhando a paisagem. A professora pode passar. Os aplicativos. Esse aplicativo é um decímetro. Ele vê a questão do som, né? Se tem algum impacto naquele local. Ele é utilizado para avaliação de impacto ambiental. Você pode estar usando software. Aí é um exemplo do software do CAR. Quem conhece o CAR, vocês já ouviram falar? Não, né? Sim? Ainda não. O que é o CAR? Oi, Gustavo, tu ia falar. Foi? Não, eu falei que eu ainda não conheço. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que é como eles fazem o monitoramento do espaço rural. Eles veem a propriedade, faz todo o mapeamento e eles determinam as áreas. Aqui na imagem, você pode perceber que tem um corredor ecológico. Vocês estão conseguindo ver? Vocês já ouviram falar nos corredores ecológicos? Sim, sim. Então, os corredores ecológicos também existem dentro das propriedades. Então, dentro das propriedades, eles têm essas áreas, né, que são destinadas às áreas verdes, que são áreas que eles chamam de reserva legal. A reserva legal nada é mais do que 20% da propriedade que tem que ser conservada. Ele não pode desmatar tudo, ele tem que deixar esses 20% de áreas verdes para poder, né, no futuro, não ser totalmente desmatada. Então, toda propriedade, ele deve ter a ver. Se for uma propriedade próxima à área de APP, aí ele tem que fazer área de APP e a reserva legal, separado, não pode ser somado, não pode ser a mesma área, tem que ser outra área. Professora, então, Oi? Professora, eu acho engraçado que eu cheguei, estava dando lá no Maranhão, e aí estava vendo algumas áreas lá os 25% que eles deixam, né? Que é de acordo com a lei. Só que grande maioria, principalmente ali, acho que é Imperatriz, né? Tem muita plantação de eucalipto, e eles preservam aquela área ali como se fosse APP, como se fosse área de reserva. E tá errado. Pois é. Por isso que eles inventaram o CAR, que ele faz o geoprocessamento. Vocês veem o traçado da imagem para justamente fiscalizar esse monitoramento, porque só pela imagem de satélite eles não conseguem fazer esse monitoramento. Então, eles fazem através do software, né, do CAR, para poder ver se tem mesmo esses 25%, quando eles fazem a soma, que eles fazem o perímetro para observar. Mas vamos passar. Todo mundo conseguiu entender o que é o cadastro rural? Alguém ficou com dúvida? Alguém ficou com dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês podem perguntar sobre qualquer conteúdo. Se você estiver achando que eu estou puxando um pouquinho para
para a gestão, que eu tenho essa formação, às vezes eu puxo um pouquinho para esse lado. Mas vocês podem ficar à vontade, podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Pode passar, professora. E aí, aqueles bem conhecidos, né? Que é o Google Earth, tem o Google Maps, tem o QGIS e o ArcGIS, que é justamente na manipulação desses mapas que vocês podem estar construindo. Ou seja, você pode pegar o dado na plataforma e transformar aquilo ali. Deixa eu ver, Gustavo. Você pode estar transformando aquela informação presente na plataforma para você estar criando seu mapa, para estar levando os alunos a fazer a questão do mapeamento como uma forma também de monitoramento ambiental. Agora pode passar, professora. E as plataformas? Na verdade, o que são as plataformas? Quando a gente fala de plataformas, a gente fala de um leque de material disponíveis para pesquisa, confecção de mapas, para elaboração de estudos, tanto a nível da universidade, que vocês podem estar trabalhando dentro da universidade, como também no ensino. Só que no ensino, né, fundamental e ensino médio, vocês têm que ser um pouquinho mais simples em relação, né, às exigências que vão ser trabalhadas nessa perspectiva. Então, o que é uma plataforma? A plataforma é nesse caso, são as plataformas colaborativas. É uma ferramenta, né, de software utilizado por redes, que facilita a execução de trabalhos em grupo. Geralmente, um exemplo, currículo Lattes. A plataforma Lattes é uma plataforma só voltada ao cadastramento de pesquisadores. Então, as plataformas que a gente vai falar são plataformas que são criadas para pesquisa, que justamente elas vão trabalhar essa questão de como trabalhar questões de bioma, questão de dados de conservação, questão do monitoramento ambiental. Pode passar, professora? Só MOOC. Eu queria, professora, que a senhora passasse o vídeo. Pode ser? Para os alunos. Bom, o que que vocês conseguiram? Eu sei que o áudio não deu para ouvir, né? Mas o que que vocês conseguiram entender sobre o vídeo?
foi que vocês conseguiram entender sobre o vídeo? Eu entendi que a SOMUC é um sistema, né, de observação e monitoramento de diversos lugares, né, como unidade de conservação, questão de incêndio, questão mesmo de várias coisas, né, de área de conservação. O que mais que vocês perceberam? Professora, tá me ouvindo? Pode Tá me falar, ouvindo? deixa eu ver. Não, no vídeo é bem demonstrativo, né? Falando sobre essa questão ambiental, comenta alguns problemas que vai, tipo, acontecendo com o tempo, né? E já no final do vídeo mostra um pouco a questão da SOMUC, né? Que aparentemente parece ser um sistema de monitoramento, né? Para ter esse controle, né? Em algumas regiões do país. Eu acho que é basicamente isso mesmo. O vídeo é mais um vídeo mais explicativo, explicando a situação, as coisas que vai acontecendo por conta da questão ambiental, dos problemas ambientais. Muito bem, Ítalo. O que que acontece no vídeo? O vídeo, ele parte, né? Vocês observam, do tema gerador, ele começa a falar que lá na Amazônia eles têm alguns problemas de quê? De governança, que eles têm alguns problemas de distribuição, que eles têm problemas relacionados às unidades de conservação, como o desmatamento, as queimadas, e daí ele fala a importância do sistema de monitoramento e por que que as plataformas são criadas para poder dar visibilidade ao acesso à informação. Então, ele é um vídeo bem educativo, né? Vocês percebem que ele fala que as unidades de conservação, elas são exploradas pelas margenzinhas, né? Ele chama até pelas beiradas lá no vídeo, que eles estão sendo, aos poucos, né? Sendo posso dizer, desmatadas e queimadas pela questão do, não diretamente dentro, porque não é permitido, mas aos poucos eles vão invadindo as unidades de conservação e estão promovendo a destruição da natureza. Então, dentro do vídeo, ele já sinaliza como é que é a problemática. Ele é um vídeo bem educativo, que ele vai justamente mostrar que como é que acontece, e ele pode ser bem utilizado em relação a crianças, a adolescentes, porque ele é bem didático. Aqui eu não sei, aqui só tem as iniciais, também participou, dizendo que o desmatamento acelerado é ocasionado a diminuição da flora, o desaparecimento de animais também foi comentado dentro do vídeo, a questão da biodiversidade, consequentemente, desastres ecológicos e ambientais. Então, aquela situação, possivelmente no futuro, vai se tornar um desastre, foi o que aconteceu lá com a questão do Pantanal, que foi queimado mais de 14% da sua flora, né? Também da sua fauna, também foram queimados e gerou um prejuízo inestimável para a questão do meio ambiente lá no Pantanal. Mais alguém quer comentar alguma coisa do vídeo? Quer falar sua opinião? E o SOMUC, alguém já tinha ouvido falar nessa plataforma? Você pode dizer só um sim, só para mim ter uma ideia, se vocês já tinham visto alguma coisa nesse sentido, se vocês conheciam a Amazônia Legal. Não? Não? Não. Vocês conhecem a Amazônia Legal? Eu só ouvi falar por causa das polêmicas do vice-presidente, que é o presidente do Conselho da Amazônia Legal. E o que seria, então, a Amazônia Legal? Alguém sabe me responder? Não? Nunca ouvi falar nisso. Eu acho que é a região que tipo, foge à fronteira de um estado específico. Aí abrange mais de um estado. Justamente, a Amazônia Legal compreende todo aquele bioma, né, da Amazônia,
que lá é considerado como uma reserva. E essa reserva, ela trabalha as perspectivas sociais e econômicas também. Dentro dessa Amazônia Legal, tem alguns projetos sociais, também tem algumas comunidades, né? Também tem as comunidades indígenas, tem comunidades quilombolas, e tem atividades econômicas, atividades extrativas, entre outras situações. E ela é considerada legal, né? Porque eles chamam de processo de legalização, né? Dessa área de, vamos dizer, proteção, né? Que, na verdade, que não está acontecendo. E o SOMUC é justamente uma das plataformas que trabalham especificamente o bioma amazônico. Eu não encontrei uma específica do Pantanal, mas existem outras plataformas que eu vou citar para vocês que vai trabalhar os biomas de forma geral. Alguém ficou com dúvida? O SOMUC, eu vou apresentar uma que trabalha diferentes biomas. O SOMUC, eu vou passar só esse vídeo e depois vocês vão ficar como tarefa para casa ver a questão do SOMUC, tá? Eu vou mostrar outras plataformas para vocês em relação à questão do monitoramento, como vocês podem estar utilizando. Professora, a senhora pode passar. Nós também temos outras plataformas subjacentes. Um exemplo é o SOMAI. O que é o SOMAI? É o Sistema de Observação e Monitoramento da Amazônia Indígena. Então, dentro do contexto da Amazônia, também, se você quiser trabalhar um pouquinho dessa questão dos indígenas, você pode estar trabalhando. Então, é uma plataforma exclusiva para trabalhar a questão indígena. Alguém já conhecia o SOMAI? Você pode dizer só sim ou não, que aí eu vou ter só uma noção se vocês já tinham ouvido falar na questão desse monitoramento das terras indígenas na Amazônia. Não? Maurício, não. Mais alguém? Já tinha ouvido falar do sistema de monitoramento? Vocês já ouviram falar em algum tipo de monitoramento de terras indígenas sem ser pelo INCRA, não, desculpa, agora esqueci o nome, Deus, perdoe. Agora esqueci. A FUNAI. Peço perdão. Deu um... Oi? Desculpa, você repete, por favor. É que eu não estou te ouvindo, acho. Podia repetir. É a FUNAI. Isso é a FUNAI. A FUNAI, né? Então, vocês não conheciam, né? Então, o SOMAI também foi uma plataforma que foi criada. Mas como foi que surgiu essa iniciativa das plataformas ambientais no Brasil? A primeira plataforma foi, assim, praticamente monitoramento de forma mais contínua, foi o INPE, que ele foi fundado em 1956. Não com a estrutura que ele tinha hoje, né? Mas de forma mais contínua, e que é até hoje o mais aceitável dentro do... Até na televisão, que ele é mais divulgado, é o INPE, que todo mundo, eu acho que conhece, que falou muito sobre a questão das queimadas no ano passado. Então, de lá para cá, essas plataformas começaram a ser estruturadas a partir de 2002. Elas foram desencadeadas de forma através do CNBio e também de outros ONGs que se valeram disso para trabalhar a pesquisa dentro das universidades. Então, algumas pertencem ao governo, a SOMAI pertence ao governo, e tem outras que são autônomas e trabalham como ONGs. Professora, pode passar. Aqui é um exemplo da SOMAI. Eu trouxe tal print porque eu fiquei com medo da internet dar problema, porque essas chuvas tem ocasionado alguns problemas em relação à internet e à energia, entre outros problemas aqui. Então, eu resolvi fazer esse print, tá? Vocês observem que dentro da SOMAI, aqui ele tem algumas coisas para você fazer a pesquisa, e aí vocês vêem no bioma amazônico os rios, as terras indígenas, tá? Esse amarelinho é o desmatamento. Esse amarelo um pouquinho mais forte, sem ser o laranja, tá? Esse amarelozinho
já é o processo de desmatamento. Lembrando que no ano 2020 foi comprovado pelo INPE que foi o ano de maior desmatamento da história desde o acompanhamento em relação aos dados da Amazônia. Vocês também percebem, bem aqui do lado, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, em relação aos territórios, vocês percebem que algumas coisas estão marcadas no mapa, né? Vocês conseguem me dizer o que tem aí? Assentamentos relacionados ao item do território. Quilombos, os quilombos são esses laranjinhas, viu? Vocês estão conseguindo perceber? Sim ou não? Eu estou conseguindo. Vocês estão vendo em relação aos riachos? As serrandinhas são roxinhos. O amarelo, como eu falei, vou repetir, é o desmatamento. O laranjinha são os quilombos. Eu nem sabia que tinha quilombo. Eu confesso com vocês que quando eu fui pesquisar, eu não sabia que tinha tantos quilombos enviesados dentro do contexto da floresta amazônica. Eu também fiquei surpresa. Eu não tinha esse conhecimento. Quando eu fui estudar lá a questão das plataformas, foi o que eu observei. E vocês percebem que dentro dessa caixinha de diálogo tem um leque de informações. É porque realmente a internet não permite a gente estar fazendo essa demonstração ao vivo, né? Para a gente ver como a gente pode abrir as abas. Mas vocês vão ficar de tarefa, como eu falei, para pesquisar. Vocês vão lá no Somai, vocês vão mexer lá na plataforma e vocês vão encontrar várias informações. Vocês podem tirar o print lá também. Algumas informações vocês podem baixar para quem sabe mexer. Quem quiser confeccionar um mapa dentro da sala de aula, se vocês puderem também trabalhar o data show, você tem no internet, lá o notebook, você pode abrir um mapa, né? E tá mostrando em tempo real essa questão de cada um desses fatores em relação aos riachos, em relação ao desmatamento, as terras indígenas, os quilombos, também tem os assentamentos. Então, dentro da Amazônia, dentro do bioma da Amazônia, né, porque está englobando vários estados, você pode ver um leque de situações. Na SOMAI, você também pode ver os estados de forma individual. Então, cada estado, você pode ver qual é a situação que está esses estados, como eles estão... como está a questão do desmatamento, se tem a presença de indígenas dentro desse estado, se tem a presença de quilombos, se tem assentamento, se tem unidade de conservação, tudo você pode estar observando pelas plataformas. Então, elas são bem didáticas, são bem coloridas, são bem informativas. Lá são muitas informações que estão presentes, que podem ser muito bem utilizadas na aula de geografia. A professora, né, Maria de Esther, até comentou aqui que tem 3 elementos, né? Que é o pensamento espacial, as representações, e são fundamentais para pensar sobre o espaço. Então, como é que está a organização espacial, né? Que foi, eu confesso para vocês que para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia em relação aos quilombos dentro do contexto da Amazônia. Então, foi uma novidade. Então, os alunos, a maioria deles, também não sabe como está essa relação das unidades de conservação dentro da Amazônia, como é esses assentamentos, como está esse nível de desmatamento, né? Porque na reportagem da televisão, ele traz um mapa, mas é uma visão muito superficial. Então, o raciocínio dele, quando ele pesquisa, quando ele observa, é diferente. Então, eu acredito que quando você está mostrando esses mapas, pode ser muito mais produtivo você criar uma situação, problema, ver como é que está o desmatamento. Vocês podem localizar os assentamentos presentes na Amazônia, você vê se tem essa questão da legalidade. Vocês podem estar vendo a questão dos biomas, das subbacias, como é que está em cada estado. Então, você pode criar situações de aprendizagem que levem o aluno a buscar. Aí vocês veem outras abas, uso do solo, empreendimentos, o clima. Então, tudo pode ser observado, que vocês foquem na caixa de diálogo. Tudo isso pode ser observado. Então, é um projeto, né? Então, você pode falar sobre várias características geográficas só do contexto da Amazônia Legal. Vocês podem perceber
como são legais essas plataformas. Vocês estão conseguindo entender a relação das plataformas? Vocês podem ver, tem a caixinha, mas são várias opções de pesquisa e de conteúdos que vocês podem estar trabalhando em relação à SOMAI, por exemplo. Pode passar, professora. Será que todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida? Alguém quer saber algum questionamento sobre a SOMAI? Alguém tem alguma dúvida sobre o acesso, alguma coisa da SOMAI? Pode falar sim, pode perguntar. Pode ficar à vontade, gente, por favor, quero que vocês participem. Para mim é muito importante se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Não? Tá ótimo. A próxima imagem, eu também fiz uma mais específica. Essa foi do Cerrado DPAT. O que é isso? É uma plataforma que trabalha informações sobre o Cerrado no Brasil. Essa plataforma, ela também tem algumas informações, ou seja, algumas plataformas, elas trabalham mais a localização geográfica. Outras plataformas trazem alguns dados estatísticos. Exemplo, área, ano, se tem área de APP. Outras, então, tem um estudo mais complexo sobre a questão dos dados. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa de várias plataformas para, se você quiser trabalhar uma coisa mais complexa. Mas se você quiser trabalhar uma aula um pouco mais simples, você pode usar uma, você pode usar duas plataformas, todas serão bem-vindas. Essa do DPA, ela trabalha também um pouquinho do desmatamento no Cerrado, porque aqui fica bem pequenininho para mim, mas ela vai trabalhar alguns municípios e ela também trabalha o ano. Então, essa aqui é mais específica se você quer trabalhar Teresina, porque a SOMAI, ela trabalha um pouquinho de desmatamento na Amazônia, mas ela não trabalha município, se eu não me engano, quem trabalha município é a DPAT. Então, eu posso muito bem estar trabalhando um município daqui do Piauí e estar mostrando essa questão do desmatamento, um número, e posso estar trazendo algumas características. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Nova Brasilândia, Mato Grosso. Alguma dessas características dentro da caixa de diálogo? Vocês percebem que essa informação é de 2019, 2020. Então, aqui tem a lupa, né? Você pode estar fazendo a aproximação. Eu tentei mostrar um pouquinho, tá? Está um pouquinho pequenininho, realmente, para quem está vendo. Mas vocês podem estar fazendo essa pesquisa depois, que vocês vão ficar com o slide. Vocês podem olhar com um pouquinho mais de calma. Pode passar, professora? E também nós temos o MAP Biomas. Ele é o mais complexo. Ele vai trabalhar diferentes biomas. Então, ele é bom porque você pode aproveitar diferentes características. Então, o MAP Biomas, eu acho que ele é um dos melhores. Ele também é um dos mais atuais. O SOMA, ele está desde 2019 um pouco desatualizado, né? Por falta de investimentos, né? A mudança do governo trouxe algumas, não posso dizer represália, né? As unidades de conservação, esses estudos. Então, foram feitos alguns cortes em relação aos estudos, em relação às unidades de conservação e esse mapeamento, esse monitoramento. Então, alguns dados do SOMUC, eles estão um pouquinho mais desatualizados, mas o do LAPIG, né, que é um laboratório, eles são atualizados e eles trabalham diferentes biomas, mas todas aquelas informações podem ser amplamente utilizadas. Aqui vocês podem observar o Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Alguém já tinha ouvido falar no MAP Biomas? Eu queria só acompanhar. Eu agradeço, tá, Desterro, pelo teu comentário. Essa palestra foi maravilhosa também. Alguém já tinha ouvido falar no MAP Biomas? Quero só saber se vocês já tinham ouvido falar nessa questão desse acompanhamento.
Nem nas aulas de geografia, na escola, na universidade, nas aulas de geoprocessamento. Se vocês já tinham trabalhado com os dados, que lá eles têm muitos dados também, alguns shapes. Vocês já tinham tido essa oportunidade? Mais alguém? Tinham visto falar no Map Biomas, que ele é um pouquinho mais conhecido. Já tinha ouvido falar um pouco, né? Mais alguém que tinha ouvido falar nessa questão da interpretação dos biomas? Não. Nem aulas de geografia, não, né? Vocês trabalham... Depois vão passar, a próxima professora passa. A gente vai conhecer a plataforma do Cerrado, que essa plataforma faz parte, né? Ele é um dos, pertence ao Lápide, né? Que ele vai trabalhar exclusivamente questões do Cerrado. A senhora pode passar um pouquinho, professora? Aqui eu vou dar uma das abas, tá? Porque aqui não tem como mostrar, mas se tivesse como fazer... Será que, professora, que a senhora consegue acessar pelo seu? Porque a minha internet está muito ruim. Se a senhora conseguiria acessar o Lapege. Se a internet traz essa oportunidade. A questão é conseguir manusear, né? Que eu não manuseei ele ainda não. Eu vou ver. Se você dando as orientações. Como é mesmo o título? Lapige, deixa eu ver, porque aqui não tá dando para mim ver. Lapig, né? É. Dentro dessa chave de interpretação, vocês estão conseguindo ver ali a plataforma de conhecimento cerrado. Pode, por favor, professora, clicar. Aí vocês estão vendo que aparece o mapa biomas, né? Professora, a senhora pode clicar no da Amazônia? Apareceu lá embaixo, vem aqui nessa caixa de diálogo que fica desse outro ladinho aqui, dessas caixas, ó. Você pode mostrar. É porque a imagem está bem pequenininha, realmente, mas vocês conseguem observar algumas características do bioma. Aqui tem alguns dados sobre evolução, né, das terras. Tem a questão das queimadas, porque aqui a imagem está bem pequena. Vocês podem observar alguns riachos, vocês veem o desmatamento que ele acontece mais nessa parte mais urbanizada. Vocês estão percebendo de amarelinho? Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver? Essa parte amarela mais clara é o desmatamento. A senhora pode fechar, vou mostrar outra informação, professora. Mais embaixo aqui, ó, nesse lado aqui esquerdo, onde tem essas informações. A senhora abre uma aba aí, uma das abas. Aqui? É. Aí você vê, né, que você pode ver através de algumas imagens de satélite o Google Earth, tá? Você pode ver, né, a questão dos shapes, como é que tá a imagem. Se vocês quiserem trabalhar o Google Earth, tá? E também uma imagem que eles têm lá embaixo, da falta da cultura. Daqui a pouco eu quero fazer umas com vocês, tá? Vou uma atividade com relação a isso. A senhora pode fechar, professora. Aí tem infraestrutura urbana, tem formação florestal. A senhora pode só passar o cursor só para eles verem as várias abas que tem aí. A senhora pode também ver outro bioma aí também.
É bem fácil de manusear, tá? Qualquer pessoa pode, até os próprios alunos, eles não vão ter dificuldade de encontrar as informações, são bem precisas, fácil acesso. Eu queria que a senhora voltasse um pouquinho para a gente ir lá na primeira aba do site, lá na entrada. A página inicial. Aqui vocês vão ver a plataforma do Cerrado. Eu queria que a senhora acessasse aí a plataforma do Cerrado, professora. Bem aqui, ó, essa lá na aba. Essa aqui tá bem no cantinho, depois do mapa e biomas. Aí vocês percebem, os mapas são bem detalhados, tá? Eles mostram, aí tem a questão das legendas, tá? São bem explicativas. Vocês podem estar trabalhando esses dados sem menor dificuldade, eles já reproduzem automaticamente. Você pode baixar um pouquinho mais. Baixar Aí já está fechado, deixa eu ver bem aqui. Eu acho que é porque ele entra pelo site. Não, aí não, professora, deixa eu ver. Não, mas depois a gente vê mais sobre as plataformas. Vamos voltar para a apresentação, professora? Mas vocês conseguiram ter uma noção, né? Aqui eu mostro, tá, essas classes, como é que elas funcionam. A senhora pode passar, professora. Aqui, dentro da plataforma do Cerrado, que eu acho que é quando vai diretamente, ele mostra alguma dessas características. Vocês estão vendo? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o município, vocês estão vendo o geocódigo, área do município, infraestrutura, área não vegetada, rio, lago e oceano, pastagem, formação campestre, savana, formação florestal. Ano 2018. Vocês conseguem ver que as informações são bem compiladas, tudo muito acessível? Vocês estão tendo alguma dúvida? Vocês estão conseguindo ver na plataforma do Cerrado todas as características do município? Então, não precisa acessar o Google para pesquisar essas informações, porque elas já estão todas compiladas, todas bem organizadas em relação a todas as características. As porcentagens. Vamos voltar, professora, para a apresentação. Então, vocês conseguiram perceber outra coisa, estatísticas, impactos. Às vezes, a gente quer trabalhar uma interpretação de um gráfico. Então, você pode estar pegando esse gráfico e pode estar transformando em uma informação. Eu não sei se dá para vocês lerem, que a imagem está bem pequena. Vocês conseguem fazer essa interpretação? Alguém quer dar alguma opinião? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui são dados de 2019, uso do solo no bioma cerrado. Ele vai falar sobre a pastagem. Alguém quer comentar? Alguém se arrisca a fazer um comentário sobre a questão dos impactos ambientais? Vocês conseguem observar? Alguém quer fazer um comentário em relação aos impactos? O que a gente pode fazer a leitura? O que foi que aconteceu no Cerrado nos anos 2018 e 2019? Você vê 3 gráficos diferentes. O que o primeiro gráfico está falando? Eu não sei se vocês conseguem ver, porque a imagem está bem pequena. O primeiro gráfico trabalha o quê? Bom dia, professor. Bom dia. É que eu não consigo ver muito bem o gráfico, aí eu posso estar também meio equivocado. Mas a partir dos dados, né, a gente pode ver pelo mapeamento do LAPIG, eu não sei como eu pronuncio ao certo o programa aí, né, a plataforma, mas ele evidencia o agronegócio tomando de conta do bioma, né? Onde fala ali que
já foi está sendo de rebanho bovino ali no primeiro gráfico. No segundo também ele já evidencia ali o solo, né, com as pastagens ainda ali. Enfim, eu acho que é isso. Muito bem, que tem uma progressiva aumento das pastagens, né? Porque o Brasil está vivendo um contexto muito de exportação da carne, né? Vocês lembram que também teve aquele escândalo da carne fraca? Não sei se vocês lembram, né? Que o Brasil exporta a carne para o Oriente Médio, né? Então, essas áreas de pastagem vêm crescendo através da soja e também áreas para a questão do gado. E aí ele mostra quais são os impactos que têm acontecido em cada ano. Vocês veem que é um aumento crescente. Você pode estar trabalhando esse gráfico e levando os alunos a fazer uma crítica. Você pode estar perguntando qual foi, por que está crescendo, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo em relação, o que vai acontecer as mudanças, se que a retirada dessa vegetação vai trazer o aquecimento. Então, você pode trazer uma informação que não está 100% tão compilada, não pode estar escrita, você pode levar o aluno a ter o raciocínio geográfico, como disse a professora de Desterro. Pode levar ele a pensar por que está aumentando, por quê? Você pode questionar ele, trazer esse problema, trazer o gráfico e levar ele a construir esse conhecimento. Eles se perguntarem, eles formaram opinião em relação a esse conteúdo. Por que lá, exatamente nessa área do Cerrado, especificamente está acontecendo essa situação. Então, bora passar, professora? Acho que já são quase 12 horas. Pode passar. Também tem outras plataformas que não são governamentais, mas que vocês podem estar também comentando. O exemplo é essa Mata Atlântica. Essa aí eu acho que vocês já ouviram falar, que ele tem um projeto aqui em Teresina e tem um projeto lá na UF. Alguns alunos da UF participam. Alguém participa? Eu acho que a frequência ainda não passou, não. Acho que não mandaram a frequência, não. Alguém conhece o SOS Mata Atlântica? Alguém conhece? Vocês podem só responder sim ou não, só para mim saber se vocês têm uma noção sobre a relação a esses dados. Sim, sim, não. O que é o SOS Mata Atlântica? Pode falar. Pode falar, Alisson. Eu só dizer que sou acompanhado de postagem do Instagram. Não consegui te ouvir. Tu pode repetir, Alisson? Tá falhando a tua fala. Das postagens do Instagram. O SOS Mata Atlântica, para quem não conhece, é um projeto de acompanhamento, tá? Dessa questão da mata e também da qualidade da água. Ele compreende, né, alguns estados que ficam no contexto da Mata Atlântica, mas também Teresina também está inserida. Então, a questão da avaliação da água é praticamente todos os estados. Agora, em relação ao acompanhamento da Mata Atlântica, é só nos estados que tem a vegetação. Então, todo mês, eles vão fazer a coleta da água, aqui em Teresina, né, que eu tenho conhecimento, e aí eles fazem se a água está ou não em um bom estado, porque vocês sabem que, né, os esgotos são lançados e eles têm o rio tem uma capacidade de depuração. O que é essa capacidade de depuração? É quando alguns micro-organismos, né, vão sendo, posso dizer, dissolvidos, né, uma parte, lógico que fica a questão dos resíduos sólidos, alguns resíduos vão para o fundo do rio, mas outros resíduos acabam sendo diluídos pelo próprio rio. Então, essa autodepuração, às vezes, posso dizer, ela elimina, né, de certa forma, dentro da água. E a gente pode passar, né, esse acompanhamento, ele acontece todos os meses e vai a vários pontos aqui em Teresina. Tem um no Encontro dos Rios, tem um na Ponte Juscelino Kubitschek, tem um perto da Floresta Fóssil e tem outros também.
que eles são pontos que eles vão observar qual o nível de poluição da água, onde está um pouco mais prejudicial. Então, eles fazem esse acompanhamento e eles lançam esses dados lá na plataforma. Então, você pode também estar trabalhando essa questão da água. E aí, como eu posso estar botando em prática essa questão do trabalhar o tema gerador, como eu posso estar fazendo, adaptando ao ensino? Então, eu peguei, essa é uma notícia, tá, do jornal da USP. Ela vai falar justamente o desmatamento da Amazônia dispara em 2020. Por quê? Apesar das queimadas serem consideradas como um dos temas mais comentados do ano passado, o que causou maior revolta foi em relação ao desmatamento da Amazônia. Inclusive, houve uma reação, né, de alguns políticos no exterior que questionaram tal desmatamento. Então, essa foi uma notícia que foi bem divulgada no contexto internacional. Então, como você pode estar trabalhando em sala de aula? Você pode, a partir do tema gerador, estar levando uma notícia de jornal, você pode pegar de um site, você pode pegar de jornal impresso, e pode estar colocando tal situação para os alunos estarem pensando. A professora pode passar. Dentro desse pensamento, você pode estar mostrando também a questão das queimadas. Aqui, o desmatamento, eu mostrei outra plataforma. Essa plataforma do Prodex, né? Ela faz parte do INPE. O INPE, que é o que oficialmente, pela questão do governo, trabalha com o desmatamento na Amazônia. Então, oficialmente, ele que libera os dados que passam no jornal. Então, oficialmente, o TR Brasilis é que fornece esses dados. Eles também são produzidos pelas outras plataformas que eu mostrei para vocês. Existem outras plataformas? Sim, de ONGs não oficiais, o Greenpeace, por exemplo. Ele também gera alguns dados em relação ao desmatamento. Por quê? Como eu mostrei para vocês, a CICS permite que qualquer pessoa faça essa análise, até vocês mesmos podem fazer essa análise. Então, várias entidades utilizam drones, fotos aéreas, fazem através do Google Earth a questão do nível de desmatamento, os cálculos. Então, você vai ver uma variante em relação a esses dados. Então, oficialmente, quem divulga todos esses dados é o TR Brasilis, é o Biomaps, né, que são órgãos que estão ligados às universidades e ao governo, oficialmente, mas também extraoficialmente existem esses outras ONGs que trabalham também com a divulgação. Lógico que as ONGs vão fazer um texto mais crítico em relação à questão desse monitoramento, né? É um texto menos científico, um pouco carregado de uma crítica mais, posso dizer, pesada em relação ao governo, mas vocês podem também estar levando ao aluno 2 textos diferentes e estar fazendo esse comparativo, como é que eles estão trabalhando, como o governo apresenta esse desmatamento e como a mídia, o jornal ou as ONGs vê o desmatamento, como está esses dois lados, como é que a gente pode estar formando opinião. Você pode fazer um debate, pegando 2 notícias e tá fazendo esses comparativos e levando os alunos a debater essa questão. Então, são várias formas de você estar pensando. Você pode também trazer só uma imagem e mostrar para eles, né, essa questão, para eles fazerem a sua análise individual ou coletiva, em grupo. Então, aqui é o TR Brasil, tá? Ele tá dentro do INPE. Você vai ter que mexer um pouquinho lá dentro, tá? Porque lá dentro tem a APA da página oficial, acho que eu não mostrei, mas vocês vão ter que mexer lá em biomas, e aí vocês vão ter que dar uma procurada, porque ele não é fácil acesso. Eu não sei se é porque é uma questão governamental, mas ele não é assim tão simples de encontrar. Então, vocês vão ter um trabalhinho para fazer essa observação. Mas vocês percebem que ele se assemelha aos outros mapas. Áreas amarelinhas são as áreas de desmatamento, e essas áreas mais escuras, né, são aí a questão do cerrado. Esse bioma um pouquinho mais escuro aqui, ó, que abrange até o Piauí, vocês estão vendo, né? Vocês conseguem observar. E aí vocês vê os dados.
Tem antes de 2016, tem alguns dados que são mais atualizados e tem outros que são menos, que como eu expliquei, em relação aos recursos, né? Então, como a liberação de recursos ficou um pouco mais complicada, então alguns são mais atualizados em 2020, 2021 não tem, né, ainda, mas alguns são de 2016, mas geralmente 2016 são a área do município, são coisas, questão de assentamentos, quilômetros, são informações mais subjetivas. Então, pode passar. Aí você vê a análise da queimada na Amazônia através de gráfico. Ele também faz essa geração de dados. Você pode ver pelas abas que você pode baixar esses dados, pode imprimir gráficos ou pode saber outras informações. Aqui ele faz uma breve relação entre o foco das queimadas e o desmatamento. Você pode perceber que os focos das queimadas estão diretamente ao desmatamento. Por quê? Alguém sabe me responder, observando a imagem? Por que essa relação tão próxima? Por que ele gera esse gráfico fazendo essa associação? Eu prometo ser mais breve, tá, gente? Eu vou correr um pouquinho mais. Só vocês me responderem. Alguém quer responder? Eu sei que vocês já estão doidos para almoçar. Alguém quer responder por que eles fazem esses gráficos em forma conjunta? Vocês percebem que ele é 2019, 2020, né? Não? Professor, Pode falar. eu acredito que seja por conta, principalmente do desmatamento, que poderá influenciar diretamente, estará ligado à questão das chuvas, né? Que vai diminuir um pouco, né? Por conta do desmatamento. E aí acaba tendo uma relação bem próxima com as queimadas, né? Que vai ter uma maior área sem árvores, e o que acaba facilitando a questão das queimadas, né? Eu acredito que seja isso, né? Ou então posso ter talvez alguma coisa relacionada. Justamente quando o que o Ítalo trabalhou, quando ele faz esse desmatamento, você sabe que fica aquela pastagem, né? A pastagem seca, né? E você sabe que a queimada, ela é de ordem natural, um fenômeno natural e um fenômeno antrópico. Então, naturalmente, quando o sol, em épocas mais quentes, né, que ele incide sobre essa pastagem seca, ele acaba gerando fogo. Então, o fogo acaba acontecendo de forma descontrolada, quando essa pastagem é muito grande. Então, quando é uma área muito grande que está desmatada, então, proporcionalmente, vai ter uma queimada muito maior. Por quê? Porque vai ter mais área desnuda e vai ter mais chance de ter mais focos de incêndio, justamente por causa desse aquecimento que incide sobre essas áreas de pastagem, essa mata seca, que não tem essa cobertura vegetal. Então, toda vez que eles fazem essa associação, eles fazem essa relação com o desmatamento. Então, quanto mais área de pastagem, mais isso pode acontecer. Diferente daquela floresta mais densa, né, que é da Amazônia, que dificilmente acontecem incêndios. Então, o bioma que mais comum acontecer incêndio é a caatinga, é o cerrado. Por quê? Porque a mata é menos densa e aí está mais exposta à questão da insolação e aí geram a questão das queimadas. Então, pode passar, espero que todos tenham entendido. Aí também tem outras situações, as unidades de conservação, tá? Aí tem a porcentagem em relação às unidades de conservação e se elas estão ou não sendo desmatadas. Ele traz tudo direitinho, gente. Eles são muito ricos, essas plataformas. Ele traz muitas informações interessantes que podem ser trabalhadas em sala de aula. A senhora pode passar, professora, para me correr um pouquinho mais, né? Aí eu criei um mosaico, assim, só mesmo para vocês observarem e vocês me disserem quais são os biomas que pertencem a esse mosaico.
Alguém sabe me dizer quais os biomas? Então, eu queria que vocês olhassem o primeiro. Faz parte de qual bioma? Essa primeira imagem. A gente vai um pouco mais rápido, tá bem pertinho de acabar a apresentação, tá? Sei que vocês estão agoniados, mas é rapidinho, viu? Essa primeira imagem, lembra o quê? Qual bioma? Isso está dentro daquele biomapa, lá dentro da plataforma, essas imagens. Qual bioma? Seriam os Pampas. É os Pampas, muito bem. A segunda imagem. Cerrado. Cerrado, muito bem. A terceira. Caatinga. Oi? Desculpa, não ouvi. Caatinga. Caatinga, muito bem. A quarta. Esse aí eu não sei. O Cerrado, professora? Não, esse não é o Cerrado, não. O Cerrado já foi. Ah, já foi. O Pantanal? É o Pantanal. É porque ele aí já está sofrendo a relação ao desmatamento. Como fica diferenciado, até algumas pessoas não reconhecem. O próximo também tem mais 2 biomas. O próximo mais, professora. Que bioma é esse aí? Vocês podem também estar trabalhando o quiz, tá? Vocês podem pegar as informações da plataforma e estar elaborando um quiz para os alunos. Aqui eu não fiz quiz, né? Mas vocês podem estar fazendo perguntas, fazendo coisas na sala de aula, tá? Esse daí, qual é o bioma? Isso aí tá fácil, viu? Vocês observam que os biomas estão sendo transformados pela ação antrópica, né? Vocês já percebem o processo de degradação. Qual o bioma? Ninguém se arrisca. Onde é que tem mares de morros? Onde é que tem os morros que ficam próximos ao litoral? Qual o bioma? Já dei uma dica. Ninguém quer responder? Mata Atlântica, professora. Mata Atlântica, muito bem. Viu como está um pouco transformado? E o último já está fácil. O último bioma, gente, é o amazônica, né? Esse daí já é com plantio do... Agora esqueci, da celulose. Ah, esqueci o nome da planta. Plantio do papel, lá na Amazônia. O eucalipto. Muito bem, obrigada. Aí são os eucaliptos na Amazônia, nem parece que representa o bioma da Amazônia, né? Para vocês verem o poder de transformação dos biomas. Vocês podem estar, como eu estou informando, trazer... Mas eu só uma, né? Eu acho, não sei, eu posso estar errada. Já que é eucalipto, não necessariamente faz parte do bioma da Amazônia, não é bioma amazônico, seria uma plantação de eucalipto. Posso estar errada, mas eu penso assim. Realmente, que você vai olhar que está dentro do contexto do bioma da Amazônia. Quando você vai olhar na plataforma, eles trazem essa imagem para você ver essa capacidade de transformação. Então, está tendo a retirada da cobertura e está tendo a questão do plantio do eucalipto. Então, para vocês verem que o monitoramento é importante, né? A paisagem está sendo mudada, então o aluno dificilmente ele conseguiria reconhecer, mas se você for olhar na plataforma, são essas imagens que eles estão mostrando dos biomas. Então, até isso você pode estar levando questionamento aos alunos. Vocês podem observar que essas são todas retiradas lá das plataformas. Professora, pode passar. Aqui é uma imagem antiga, tá? Do Rio Poti, que também vocês podem estar utilizando a paisagem, esse recorte da imagem, quando também está trabalhando na questão do monitoramento ambiental.
Eu chamo não só de monitoramento ambiental, é socioambiental, mas a gente acaba chamando por ambiental. Você percebe aqui o parque, né, que até de um artigo dos alunos da UF, tá? Essa é a produção dos alunos da UF, acho que é do PIB, se eu não me engano. Você pode estar percebendo o Parque Poticabana, a questão das antigas casas, né, que ficava à margem do rio. Então, onde está mostrando o parque, está destacado, eram áreas verdes, tá? E vocês percebem que tinham poucas árvores. Posso mostrar? Professora, a senhora pode passar? E você percebe o Poticabana também com um plantio que vocês podem perceber que é um plantio que foi resultado de uma ação humana, né? Não está de sua forma natural. Agora, a professora pode passar, eu vou ser mais rápida, tá? Que já são 12 horas. Aqui, vocês reconhecem a floresta fóssil. É uma de 2017, aí é do Google Earth. Vocês podem perceber o que vocês analisam nessa imagem, rapidinho. O que vocês podem observar? Floresta fóssil. Alguns de vocês já devem ter ido na floresta fóssil. Tenho certeza que vocês já fizeram algum campo na floresta fóssil. Ou com a professora Andréia, ou com a professora Bartira. Vocês já foram na floresta fóssil, algum de vocês? A gente olha assim, mas a gente acaba não acompanhando, assim, quem são os alunos. Eu acho que o Ítalo eu conheço. Já? O que vocês observam? Tem alguma coisa de diferente nessa imagem? Está mostrando os dois lados, né? A floresta fóssil que tem os dois lados atualmente. Eu trouxe a floresta fóssil porque eu tenho certeza que vocês já foram lá. Quer dizer, uma parte já deve ter ido, né? Pois eu vou comentar. Vocês podem observar, tanto do lado direito como do lado esquerdo, vocês percebem que a vegetação, ela tá bem, né, espaço. Tem vários focos de áreas desnudas, tá? Que vocês percebem até o campinho de futebol que tem lá no... Você vê a imagem dessas áreas, que eu não sei se é o campo de futebol, mas que são áreas que não tinham plantio. Era o que estava lá nessa condição. Então, o solo desnudo, a erosão, a questão do desmatamento, ali são aquele composto rochoso que fica ali naquela saída da floresta. Você percebe que o desmatamento das margens do rio eram muito mais nítidos no ano de 2007. Vocês podem observar que não tinham um uso concreto, né, em relação à floresta fóssil, nem de um lado nem de outro. Ela estava lá, mas tinha uma vegetação ainda muito pouca, né, diante do contexto de hoje. Você pode ver algumas áreas ainda um pouquinho mais no lado do shopping, tá um pouquinho mais verde, mas do outro está bem desmatado. Facilmente você observa também. Ali é o Ilhotas, tá? Ali está marcado dentro do coisa, tá? O bairro Noivos, você pode ver a questão da urbanização, que não era tão próxima. Agora podemos ver a próxima imagem. Você só pode passar. Em 2021, o que mudou? Vocês observam, né, que houve um replantio, uma recuperação dessas áreas verdes. Ó. Elas estão bem mais verdes. No ano de 2007, a gente percebe que teve um ano um pouco mais seco. Até as imagens percebem que a iluminação solar está mais forte. Então, vocês percebem que houve uma reconstituição, uma restauração dessas margens. Então, o lado desse lado do Ilhotas, que é o lado esquerdo, né? Ele tá ainda está um pouco mais desmatado, mas em relação a 2007, ele está bem mais composto em relação à sua arborização, né? E o outro lado, você já percebe uma diferença muito mais expressiva, que é o oficial, né? Onde vocês desenvolvem seus trabalhos. Vocês podem observar que o monitoramento ambiental, ele auxilia também nessa criticidade. Então, os projetos ambientais
se manifestaram diante, né, da indignação, da questão da educação ambiental. Então, a sociedade vem cobrando e eles estão fazendo esse processo de recuperação, porque a gente vê muito desmatamento, mas também temos esse processo de recuperação. Ainda não é, a floresta fóssil, ainda não é muito divulgada em relação ao seu patrimônio, né, geológico, né, porque poucas pessoas sabem que lá tem a questão dos fósseis, mas a floresta em si ela é bem conhecida pela população, porque quem vai ao shopping sabe, né, que tem essa questão dessa preservação dessa área, apesar de não saber, a maioria da população de Teresina ainda não tem um conhecimento sobre que realmente a sua riqueza, sua importância como patrimônio. Então, a divulgação também pode acontecer em forma de monitoramento. Vocês também podem mostrar pontos positivos em relação ao monitoramento. Então, esses resultados são considerados também pontos positivos que vocês também podem estar trabalhando. A Erika disse que não tinha floresta, só o fóssil, né? Concordo. Estava mesmo desmatado e o rio também estava sofrendo esse assoramento, né? Como eu mostrei lá, dava para andar quase a pé, né? Então, pode passar. Eu acho que aqui são as referências, gente. Eu quero saber se vocês têm algumas dúvidas em relação à questão do monitoramento. Eu trouxe apenas uma parte, né? Eu não tenho como trazer todas as plataformas, eu queria só uma pequena demonstração. Lá vocês têm alguns tipos de plataformas, mas são inúmeras, tá? São, como eu disse, são desde órgãos oficiais a ONGs que trabalham com esse projeto de monitoramento. Eu queria dizer para vocês que o monitoramento ele é vasto, ele envolve ferramentas, vocês também podem estar trabalhando imagens, como eu mostrei da paisagem, não necessariamente você precisa ter uma ferramenta tecnológica, você pode ir, mesmo na escola, você pode ir a uma área aberta e estar fazendo essa observação do clima, você pode trazer um dado e fazer essa referência. Então, o que eu queria desmistificar em relação ao monitoramento, que monitoramento é só a confecção de mapa. Na verdade, ele é um leque de opções, de ferramentas e de leitura, de acompanhamento, é um estudo sistematizado, que você pode estar trabalhando vegetação, você pode estar trabalhando flora, fauna, você pode estar trabalhando ocupação, você pode estar falando problemas ambientais, você pode estar falando quilombos, você pode estar falando questões culturais, questões econômicas, a Amazônia Legal. Então, são um leque de diversidade de informações que podem estar sendo divulgadas, comentadas, estudadas. Então, não quero que vocês só se resumam à questão do mapa. A geografia, ela trabalha muito a questão da localização, do raciocínio espacial, mas eu quero que vocês observem que o monitoramento é muito além. Então, eu trouxe algumas informações sobre algumas ferramentas, mas são inúmeras. Então, os apps são inúmeros, não tem como a gente mensurar. Eu não teria como uma apresentação de 2 horas trabalhar as várias faces do monitoramento, mas eu queria trabalhar só a questão das plataformas para vocês poderem estar utilizando em sala de aula como um norte, para vocês poderem estar aplicando essa questão do monitoramento, mas não quero que vocês se resumam a isso. Vamos buscar, vamos inovar, vamos mostrar exemplos bons, né? Que é a questão da floresta fóssil, mostra também os exemplos ruins da questão dos eucaliptos na Amazônia, da questão do pastoreio. Então, eu queria que vocês explorassem bem mesmo esse universo do monitoramento dentro de sala de aula. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu falei um pouco apressado, peço perdão. 1000 desculpas pela internet. Eu atrapalhei muito a apresentação, tive que correr um pouquinho mais, de ter que mudar algumas coisinhas. O vídeo também não deu para ouvir, então eu peço desculpas, pelo menos pelo conveniente de ter feito vocês esperar esse tempo todo. Mas eu quero agradecer essa oportunidade, ter essa experiência, estou muito feliz, tá, de estar divulgando isso com vocês. E sejam defensores do meio ambiente, tá? Eu levo o meio ambiente para todo lugar, quero que vocês levem também, que tragam essa informação, falem de queimadas mesmo, falem mesmo de desmatamento, não tenham vergonha de debater em sala de aula. Esse é um tema que está todo dia no jornal, pega o jornal, bota lá no aluno, vamos conversar. Então, muito obrigada. Muito obrigada, professora Partira, pela essa oportunidade de estar aqui, pela paciência, pela colaboração. Muito obrigada.